Saudações pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Sem mais delongas, se inscrevam no canal, os comentários também são importantes. E na aula de hoje vamos aprender sobre o esquema. Então vamos desenhar o esquema de arranque do motor a partir de duas fontes distintas, a partir de duas fontes diferentes. No caso, pode ser que uma falhe, então a outra vai nos fornecer corrente para poder alimentar o nosso motor e não parar com a nossa carga. Então, vamos a isso. Vamos ao esquema, primeiro o esquema de força, depois disso vamos ao esquema de controle e terminaremos a nossa aula de hoje. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, assim estarão a ajudar o canal a crescer. E vossos comentários também são importantes. Assistirem a sequência é muito importante também para perceberem step by step de como nós estamos a andar. Then subscribe yourself, don't forget to do it because we need your help, we count on you. Então vamos ao esquema. Então teremos aqui duas fontes, né? Teremos a primeira fonte aqui, né? Então teremos a primeira fonte aqui, temos rodar o ângulo desta fonte, assim, penso que está bom. E teremos também a segunda fonte, a qual poderíamos deixar aqui, podemos também rodá-lo, penso que até aqui está tudo em ordem, ou podemos puxar um bocadinho por aqui. Então teremos a primeira fonte, teremos a nossa primeira fonte até aqui e teremos a segunda fonte, vamos puxá-la um bocadinho até aqui, teremos aqui a nossa segunda fonte, então chamaria essa de rede pública, rede pública. Chamaríamos esta primeira de rede pública, a segunda de rede privada, para que não possamos confundir, rede privada. Ok, então nisto aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar com o nosso esquema de força. Então vamos, sem se esquecer, o que acontece aqui deve acontecer cá deste lado. Então vamos aos nossos disjuntores, não é? Então vamos primeiro pegar este disjuntor, ou também podemos usar os fusíveis, como temos feito ultimamente. Vamos usar os fusíveis para não termos muita manobra, então vamos usar fusíveis aqui. Aqui também precisaremos de fusíveis, então vamos colocar nos dois sítios. E depois disso falta o quê? Falta os contactores. Então vamos aos nossos contactores, que este aqui, contator trifásico, então vamos deixá-lo mais ou menos aqui, contactor trifásico, outro trifásico deixamos aqui, né? Falta-nos o relé térmico, então nosso relé térmico vamos achá-lo, aqui, nosso relé térmico, podemos deixá-lo nesta posição e vamos ter o nosso motor trifásico daqui. Então podemos já começar com as nossas ligações aqui nesta parte, que não há muitas manobras, então vamos ligar daqui para aqui e daqui para aqui e finalmente vamos ligar no nosso motor. Então falta a ligação dos fusíveis com a linha trifásica, não é? Então vamos fazer isto daqui até aqui, assim. Então já temos aqui, não nos esqueçamos que aqui é o ponto de conexão. Depois deste ponto de conexão, vamos fazer o mesmo aqui. Vamos fazer a ligação
deste ponto até aqui e deste ponto para aqui. Então, aqui qual é a novidade? Como são as duas linhas, e aqui já temos fusíveis, aqui também temos fusíveis, aqui temos contactor e aqui também temos contactor, que essa vai atracar para a rede pública, isso aqui também vai atracar para a rede privada. O que é que nós queremos? Temos que a saída daqui vir ligar aqui, nesta linha para termos o relé térmico, porque vamos alimentar o mesmo motor. Então faremos o seguinte, daqui puxaremos as três linhas, até mais ou menos aqui. Linha 1 tem que vir para a linha 1. Não devemos nos esquecer disso. Linha 1 tem que ir para a linha 1. Linha 1 para a linha 1. Linha 2 tem que ir para a linha 2. Que será que linha 3 tem que ir para a linha 3. Não pode haver falha. Se trocarmos aqui, o nosso motor vai fazer inversão de marcha. Então, fase 1 tem que ser fase 1, fase 2 tem que ser fase 2, fase 3 tem que ser fase 3. Temos que ter atenção com isso, porque se formos a trocar, fará inversão de sentido de marcha e não é o desejado agora. E falta-nos o que? O nosso ground aqui. O que é que nós podemos fazer com o ground? Podemos puxá-lo até aqui, assim, continuando com o nosso ground até a ligação. Então, já temos aqui o esquema de força. Aqui seria o nosso contactor da rede pública. Teremos aqui o nosso contactor da rede privada, não é? Então, até aqui está tudo em ordem. Temos as duas fontes, que a primeira é essa da rede pública e essa segunda é da rede privada. Então, o que é que deve acontecer? Quando estivermos a alimentar normalmente com esta rede pública, e quando houver uma falha, esta rede pública sai, devemos usar esta aqui de forma manual, não chegamos de forma automática. Até agora estamos a usar a forma manual, então não esqueçamos de que aqui é o ponto de conexão, aqui também e aqui. Então, o que é que vai nos dizer isto? Vai nos faltar o quê? Esquema de controle. É aí no esquema de controle que temos que termos cautela, não é? É onde devemos ter cautela. Então, o que é que faremos? Teremos primeiro a fonte, né? Fonte. Teremos, vamos supor que temos a linha aqui e temos o neutro aqui. E precisamos de quê? Da nossa fase. Aliás, precisamos de quê? Precisamos dos fusíveis. Vamos ter um fusível aqui. Vamos ter um fusível. Podemos rodar assim. Vamos ter um fusível aqui. Do fusível sucede que teremos o quê? Podemos começar com o relé térmico, assim como podemos começar com o botão de emergência, mas eu sugiro que comecemos do botão de emergência. Então teremos aqui o botão de emergência normalmente fechado, vamos puxá-lo para aqui. Depois deste botão vamos ter o nosso relé térmico normalmente fechado. Vamos tê-lo aqui. Depois do nosso relé térmico, vamos ao nosso botão desliga, que é este aqui, que é normalmente fechado. Depois do nosso botão desliga, vamos ao
botão liga. Vamos ao botão liga e seu contacto auxiliar do contactor deste primeiro contactor. Então, precisamos da bobina deste primeiro contactor da rede pública, que vai ser este aqui, e seu contacto auxiliar. Então, para não haver complicações, podemos primeiro fazer ligações. Então, o nosso fio vai sair do fusível para o botão de emergência, no normalmente fechado. Do normalmente fechado vai para normalmente fechado do relé térmico, e a sua saída 96 do relé térmico vai para o botão de stop no seu contacto normalmente fechado. A sua saída vai para o botão start normalmente aberto, e sua saída vai para a bobina. Então, temos esses contactos auxiliares desta bobina aqui, que é a bobina de rede pública, KMPU, KMP pública, né? Que é P de pública. O mesmo aqui, KMPU, que é de rede pública. Então, depois disso, não nos esqueçamos de dar nomes. Este é emergência. Este aqui é o relé térmico. Este aqui é o stop, que é para parar, não é? O stop. Este aqui é o start para a rede pública. É o start para a rede pública. Então vamos fechar. Vamos fechar aqui com a fase e vamos puxar o neutro. Fechamos aqui. Então vamos ensaiar, vemos se vai fechar o nosso motor aqui. Não esqueçamos que temos que nomear o relé, não é? Temos que nomear o relé. Já demos nome ao relé e rede. Então, aqui parece que estamos quites, não é? Então, aqui podemos dizer que é X1 essa rede. X1. Para que não perceba como se fosse a mesma rede, porque quando é X vai entender como se fosse a mesma rede, enquanto nós queremos duas redes distintas. Então vamos simular passo a passo. Simulação. Vamos ver o que acontece ao clicar aqui. Clicamos, entrou o contactor. Roda na posição anti-horária, né? Podemos dizer que é assim como nós desejamos, não tem problema. Se quisermos mudar isso, esta aqui ser fase 1, 2, 3. Até agora também isso menos nos interessa. Então podemos desligar, desligamos, stop e parou. Agora vamos à parte da segunda parte da rede privada. Então vamos parar aqui, vamos passo a passo para não nos perdermos, não é? Então o que é que por exemplo agora faremos? Podemos deste ponto, já paramos a simulação, deste ponto stop, vamos puxá-lo até mais ou menos aqui. Vamos ter o start para este motor aqui, aliás, para este contactor aqui da rede privada. Não devemos usar mesmo um contactor. Então vamos fazer o quê? Vamos ter o contacto normalmente aberto para este contactor, e também vamos ter
botão de pulso. Normalmente aberto. Vamos ter botão de pulso normalmente aberto. Aqui vamos ter este senhor aqui. E este aqui é Start 2. É Start 1. Start. Podemos ter Start 1. S1, né? Então, esse aqui vamos chamar. Esse contacto tem que ser desta bobina da rede privada. Esse contacto tem que ser desta bobina da rede privada, não é? Então, vamos fechar aqui. Fechando esses contactos. Esse contacto. Vamos tirar este e vamos fechar este contacto assim. E vamos fechar o neutro, fechando o neutro. Ok, já fechamos o neutro, então vamos dar o nome. Este aqui, KMPR, KM rede privada. E aqui tem que ser KM rede privada. Aliás, privado, né? Privado, rede privada. Então vamos ensaiar, vermos o que é que vai acontecer. Simulação. Entrou este contactor e está a rodar sentido anti-horário. Até aí não tem nenhum problema. Então o problema tem corrente aqui. De alguma forma falhamos, mexemos aqui neste botão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mexemos e o contactor, essa rede também entrou. Não há nenhum problema, porque linha 1 está na linha 1, linha 2 está na linha 2. Até aí não há problema. Mas se as fases fossem diferentes, por exemplo, fase 1 estar na fase 2, o que aconteceria? Um grave acidente. Então, para não acontecer isso, tem que haver aquilo que se chama de intertravamento, que é encravamento elétrico, travamento elétrico. Temos que fazer para que, quando um estiver atracado, o outro não possa entrar. Como é que se faz isso? Vamos a isso. Vamos deixar as nossas bobinas do lado. Então vamos tirar essa parte negativa. Aqui mais ou menos podemos eliminar isto. Então podemos puxar até aqui para não complicar lá muito. Podemos puxar assim, assim. Então precisamos fazer intertravamentos. Como é que é? Temos que usar o contacto auxiliar, temos que usar seus contactos auxiliares. Então vamos vir aqui os contactos auxiliares, normalmente fechado. Vamos deixá-lo aqui mais ou menos. Vamos deixar outro contacto normalmente fechado aqui. Depois explico, né? Então vamos deixar o nossa bobina daqui, essa bobina daqui. Então o que é que deve acontecer? Para este contactor ou para esta bobina poder entrar, tem que passar do contacto auxiliar normalmente fechado desta bobina. Para quê? Para quando estiver atracado, vai abrir seu contacto aqui. E quando for abrir seu contacto, não tem como a outra parte entrar. Então, contacto auxiliar desta bobina é esta que deve estar aqui. Vai ser KM público, não é? Aqui tem que ser KM privado. Pode dar teu nome, de momento sejam idênticos. Então vamos conectar aqui na bobina, mesmo aqui na bobina.
e vamos fazer o fechamento aqui e aqui. E aqui é onde nós temos o nosso intertravamento. Temos o nosso encravamento ou entravamento elétrico aqui no meio aqui. Não se esqueçam disso, temos nosso travamento elétrico aqui. Então, vamos agora ensaiar para ver se vão entrar as duas redes ao mesmo tempo. Simulação. Então, vamos entrar aqui. Vemos que entrou este que começamos por ele, da rede pública nesse caso. Vamos ver se ao falarmos, clicarmos aqui, este contactor vai entrar. Vejamos. Não está a entrar. Não está a entrar. Por quê? Porque quando atracou este contactor, abriu esses seus contactos auxiliares, já não tem como alimentar esta bobina, até que a gente desligue. Daqui. E depois de desligar, é que podemos já usar aqui no S1 para alimentar assim. Percebe, né? Para alimentar desta maneira. E ao alimentar desta maneira, vamos perceber que esta bobina entrou. Agora esta já não tem como entrar. Não tem como entrar porque abriu seus contactos aqui. Então, a aula é basicamente essa, que é alimentar o motor a partir de duas redes distintas. Não nos esqueçamos de dizer que aqui temos pontos de conexão, né? Não vamos nos esquecer disso. Esquecendo disso, vamos ter um problema. Então, tá aqui. Entrou o nosso motor aqui. Então, aqui não tem como entrar. Então, esse não entra graças a este intertravamento. Então, o contacto auxiliar aqui tem que ser responsável por alimentar esta bobina. O contacto auxiliar daqui tem que ser responsável por alimentar esta bobina. Não é? Então, é basicamente este o esquema. Agora, também existe aquilo que se chama de intertravamento mecânico com as botoeiras, porque as botoeiras têm botoeiras que têm normalmente fechado, normalmente aberto, no mesmo sítio. Então, para tal, teremos que fazer esse intertravamento e vou ensinar na próxima aula. Mas agora, para tal, era aqui essa demonstração de como alimentar um motor trifásico a partir de duas fontes distintas, para que quando uma falhe, a outra possamos usar uma outra fonte para poder continuar a alimentar o nosso motor. Podemos pensar que aqui é gerador, aqui é rede pública. Então, quando a rede pública cai, vamos usar o gerador. Então, temos aqui a nossa botoeira, para que mesmo que haja qualquer acidente, volta a corrente, não vai entrar isso aqui, porque teremos esta parte que vai nos ajudar a acionar e teremos esse encravamento elétrico. Então, é isso aí, a nossa aula de hoje vai até aqui. Obrigado por terem assistido, inscrevam-se no canal para mais conteúdo do gênero. Qualquer dúvida, coloquem vossas dúvidas nos comentários. Pontos de vista, entre tantas outras coisas. Vossos likes também são importantes, ajudem também a espalhar o canal. Obrigado, até a próxima aula.